Números capítulo 13, nós vamos ler bastante esse capítulo. Sobre os 12 espias que foram enviados para averiguar e fazer reconhecimento da terra prometida. Olha só. Disse o Senhor a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviarás aqueles que sejam seus príncipes. Assim Moisés enviou os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes. Versículo 23. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis os seus produtos. O povo, porém, habita na terra é poderoso, e a cidade muito grandes e fortificadas. Também vimos ali filhos de Anak. Versículo 30, a palavra de Caleb. Então Caleb fez calar o povo depois dessa visão negativa deles e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que ali vimos são homens de grande estatura. 14, versículos 7 e 8, palavra de Caleb e Josué. Falaram a toda a congregação de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Diga assim: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos viver e vivenciar a cura, o milagre. Nós vamos subir a nossa terra e vamos tomar posse da terra. Uma terra larga e espaçosa, que emana leite e mel. Pai, o que nós queremos é isso. Nós queremos agradar ao Senhor através da nossa fé. Nós queremos mostrar para o Senhor que nós acreditamos que todas as coisas são possíveis para o Senhor. Não importa se ela está ocupada por 7 nações mais poderosas, não importa se ali existem gigantes, nós iremos expulsar os gigantes da nossa terra prometida. Hoje é a noite que nós iremos entrar, ó Pai, e vamos conquistar aquilo que o Senhor pediu para nós reconhecermos, porque o Senhor já conquistou o nosso lugar. É uma questão de tomar posse, e nós iremos tomar posse em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus aparece a Abraão. Deus aparece a Abraão lá em Ai, e diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te prometer, que eu vou te dar. E Abraão obedece a voz do Senhor, e ele sai daquela terra e vai rumo a Canaã. Indo para Canaã, Abraão vai se fortalecendo no exército, porque Deus era com ele. Abraão vai se tornando próspero, abençoado. E num certo dia Deus aparece a Abraão, e Deus faz com que Abraão caia no profundo sono. E Deus fala para ele que a sua descendência vai ser peregrina numa terra alheia,
que a descendência dele vai ser escravizada por 400 anos. Mas Deus diz uma palavra: eu vou, depois de 400 anos, eu vou descer, eu vou subjugar, eu vou julgar a terra dos seus opressores, e eu vou libertar a sua descendência de forma poderosa, e vou trazer essa terra, e eles vão tomar posse da promessa que eu disse para você. Essa terra será toda da sua descendência. Abraão escuta aquela palavra. Abraão conta para o seu filho Isaac. Isaac nasce depois de uma promessa de Deus. Sara era estéril, Abraão não poderia ter filhos, e Deus cria um milagre de Abraão. Isaac nasce, Isaac depois casa, Isaac tem Esaú e Jacó. Deus, ele ama Jacó, porque Deus conhecia o coração de Jacó. E Jacó era ladrão, usurpador, mentiroso, trapaceiro, engana o irmão, é expulso, vai para a casa de Labão. Ali ele casa-se com Lia, depois casa-se com Raquel. Ele tem 12 filhos. Jacó volta para a terra de Canaã, tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, tem o nome mudado de Jacó, mentiroso, trapaceiro, enganador, para Israel, príncipe de Deus. E ali ele volta para a terra. Jacó habita na terra. Os seus irmãos pegam seu irmão José, vende para o Egito, e vende para os medianitas. Os medianitas vendem José para o Egito. José fica ali no Egito como escravo. Mas José, ele carregava a presença de Deus, e quem carrega a presença de Deus não pode ser escravo. Quem carrega a presença de Deus tem que estar em destaque. E aquele que era escravo, que foi injustiçado, lançado na prisão, Deus exalta ele, faz com que o faraó tenha 2 sonhos. José interpreta os sonhos do faraó. O faraó coloca ele como grão-vizir. Depois de faraó, José mandava em tudo no Egito. Vem 7 anos de fome, conforme ele decifrou o sonho. 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. A fome em toda a terra. Os irmãos dele vão parar lá no Egito. Jacó prepara um plano. Depois Jacó se revela aos irmãos dele. Pergunta se o pai dele está vivo. Eles dizem que sim. Então José pega e traz Israel hoje. Agora, então, chamado Israel, traz Israel com mais 70 pessoas, e Israel com 70 pessoas vem para o Egito, e ali no Egito, 70 pessoas começam a se tornar uma multidão, começa a crescer de forma grandiosa. O povo do Egito começa a ter medo. Faraó tem medo do crescimento, porque onde Deus está, com a pessoa com que Deus está, vai haver crescimento, não tem como não haver crescimento. Então ele chega e prepara um plano, e faz com que o povo fique escravizado por 400 anos. Por que eu estou dizendo tudo isso para você? Eu estou dizendo tudo isso para você porque aquilo que Deus determina, a história que Deus conta, não vai ser mudada. Vai acontecer conforme Ele falou. Chega depois de 400 anos, eles clamam ao Senhor por um libertador. Deus envia o libertador chamado Moisés. E através do libertador chamado Moisés, Deus age e mostra o poder dele para o povo do Egito. O povo que naquela época era a maior cultura, o maior poder militar da época. Deus chega e envia 10 pragas, cada praga subjugando um deus do Egito. Cada uma delas estava mostrando que os deuses do Egito não são deuses. Deus pega o deus Amon, que era o maior deus do Egito, aquele chamado Deus Sol. Conforme eles, toda noite havia uma guerra, mas o deus Amon-Ra, ele sempre prevalecia como Deus e subjugava as trevas. Aí Deus mostra que Amon-Ra não é Deus coisa nenhuma. Vem uma densa treva sobre o Egito, 3 dias de dessas trevas, onde ninguém conseguia enxergar nem nada a um palmo da sua frente. E aí Deus subjuga o Egito. Deus tira o povo de forma poderosa do Egito, cumprindo a palavra que ele disse a Abraão. E depois de 400 anos, eu vou subjugar aqueles que afligiam a sua nação.
Eu quero dizer para você, não importa quantos anos tem de aflição, Deus está dizendo, chegou a hora de eu subjugar todo aquele que se coloca como Egito na sua vida. Chegou a hora de eu tirar você daquela terra da aflição. Chegou a hora de eu tirar você da terra da escravidão. Chegou a hora de eu pegar você, tirar dessa terra e levar para uma terra larga, espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Então Deus subjuga o Egito, Deus tira eles do Egito, e aí eles começam a experimentar sinais e maravilhas. Eles viram o mar vermelho se abrir diante deles, e eles veem aquele exército poderoso de Faraó, que vem ao encalço deles, serem afogados, e o nome de Deus sendo glorificado. Ele sai dali, atravessa o mar, vai para o outro lado. Depois de 3 dias caminhando no deserto, eles chegam sedentos a um local. Só que o local chama-se Mara. Mara, as águas eram amargas. E eles clamam a Deus. Deus manda Moisés, pega um graveto, joga na água, a água vai se tornar doce. E a água antes que eram amarga, a água se torna doce. Eu quero profetizar na sua vida que aquilo que é Mara na sua vida, Mara não significa amargo, Mara significa o local onde Deus transforma o amargo em doce. Eu quero profetizar isso na sua vida. Tudo aquilo que está amargo na sua vida, tudo aquilo que hoje para você não tem gosto, Deus está dando sabor, Deus está mudando, Deus está alterando. Então eles saem dali e eles entram no deserto. Deserto só tem calor e areia. Deserto não tem frutas. E aí Deus providencia o maná descendo do céu. E Deus alimenta eles do maná. Eles são alimentados pelo maná. Ali no deserto eles veem água saindo da rocha. E eles experimentam milagres. A fé deles está sendo edificada. Só que chegou a hora de entrar na terra prometida. Diga para o seu vizinho, para a pessoa do seu lado: chegou a hora de você entrar na sua terra prometida. Então chegou o momento deles entrarem na terra prometida. Deus havia preparado eles para viverem vários tipos de milagres. Deus preparou eles para ver o mar vermelho se abrir. Deus preparou eles para verem muralhas. Futuramente eles iriam ver a muralha cair diante deles. Deus fez eles ver água saindo da rocha, preparando, criando visões para ele, criando experiências para mostrar para eles que aquilo que viria depois não seriam empecilhos. E aí Deus manda que Moisés envie 12 espias para espiar a terra. O que Deus queria é que eles tivessem na memória deles tudo aquilo que Deus já havia feito anteriormente. O que Deus queria é que eles tivessem na consciência que Deus mandou 10 pragas e subjugou o Egito, que Deus de forma poderosa abriu o mar vermelho, que Deus de forma poderosa fez a água sair da rocha, e eles deveriam ir para aquele local com a visão. Deus havia dito anteriormente para eles: eu ouvi a aflição do povo, eu ouvi o clamor do povo, e eu decidi descer daqui, ir até onde eles estão, e eu decidi tirar eles daquela terra, como eu disse, e levar para uma terra larga e espaçosa, uma terra que emana leite e mel. E o relato deles foi que a terra de fato era larga e espaçosa, e que a terra emanava mel. Eles trouxeram um ramo com um cacho de uva, não foram vários cachos de uva, foi com um cacho de uva, e precisou colocar uma vara e 2 pessoas carregarem um cacho de uva. Isso era motivo suficiente para aquele povo chegar e ter a certeza convicta: nós vamos subir, como Caleb, nós vamos subir, nós vamos possuir essa terra. O problema deles foi a visão. Eles se prenderam numa visão. As experiências não falaram tão alto. As experiências deveriam falar mais alto do que os gigantes que eles viram.
A sua experiência com Deus precisa falar mais alto do que você está passando. Nós temos experiências aqui nesse culto Souza. Talvez você não tenha experimentado uma experiência, mas você ouviu a experiência da Gilza. Você viu a experiência da Regina, que foi curada de câncer, a mãe da Priscila. Nós temos a experiência do pai da Luciana, que quando ela escutou a cura do câncer do pai da dona Regina, ela falou assim: se Deus curou a mãe da Priscila, a dona Regina, Deus vai curar o meu pai. Ela entrou numa campanha, 7 semanas depois, o pai dela, que estava lá no Rio Grande do Sul, já se despedindo da família, se despedindo dos filhos, de uma hora para outra, vai fazer o exame, o que acontece com o câncer na garganta? Desapareceu completamente. Aí chega, pode aplaudir para o Senhor. Aí chega a Mari, vem no culto às 17 horas, no final do culto, para pegar um bom lugar para assistir o culto das 19. Ela escuta eu falando o testemunho do pai da Luciana, que Deus curou lá no sul. E Mari está com o pai dela lá internado, lá desenganado, em coma, lá no Rio de Janeiro. Os médicos mandam ela ir até o Rio de Janeiro. Ela chega lá e os médicos falam assim: vai lá, entra lá na UTI, despede do seu pai, porque ele não vai passar dessa noite. A Mari sai totalmente triste. Ela ora, fala: Deus, eu acredito no Deus que eu sirvo. Ela volta do Rio de Janeiro, chega aqui no final do culto, ela escuta o testemunho da Luciana, que eu contando o testemunho do pai da Luciana. Ela fala: se Deus fez com o pai da Luciana lá no Rio Grande do Sul, Deus vai fazer com meu pai lá no Rio de Janeiro. E ela falou assim: eu vou fazer a campanha Souza. Ela veio, começou a fazer a campanha, e ela conta que na 8ª semana, o pai dela, que estava totalmente desenganado, estava urinando sangue, com feridas no corpo. Eu vi o mês passado o pai dela entrar com ela, porque eu fui no casamento dela, e o pai dela entrou com ela no casamento. Então, são experiências que você já viveu, já ouviu aqui no culto Souza, que você precisa guardar na sua mente e levantar altares, para você nunca chegar a duvidar do poder de Deus. O problema foi que aquele povo ouviu o mar vermelho se abrir, viu as pragas, ele viu água saindo da rocha, mas eles não levantaram altares como Davi levantou. O Deus que foi comigo com o leão, o Deus que foi comigo com o urso, vai ser comigo também diante desse gigante. E eles ficaram cegos. Eles permitiram que o tamanho do gigante, as cidades fortificadas, ofuscasse o poder do Deus que eles viram e eles presenciaram naturalmente. Mas então você precisa ter essas experiências. Você precisa guardar essas experiências, mesmo que não sendo sua, mas você precisa guardar para você dizer: se Deus fez com ele, se Deus fez com ela, Deus vai fazer comigo também. Talvez você possa estar dizendo: pastor, mas eu não tenho experiências para contar. Então, além de você olhar a experiência do seu irmão, pegue a Bíblia e comece a ver os milagres de Jesus. Vai ser suficiente para despertar a sua fé. Lá tem milagres sobre enfermidades. Cego Bartimeu, que era cego. A mulher do fluxo de sangue que foi curada. O homem no poço de Betesda, que era paralítico, saiu andando. Lá conta a experiência sobre escassez. Estava lá 5 mil homens, fora mulheres e crianças, todos assentados. Jesus manda assentar na relva e diz assim: o que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Então trazei aqui. Jesus abençoa e diz para os discípulos: agora distribua para o povo. E 5 pães e 2 peixes alimentaram 5 mil homens, foram mulheres e crianças. A Bíblia mostra também, se você está com o imposto atrasado, não tem dinheiro para pagar imposto, Jesus vai entrar na cidade, os cobradores de imposto cobram o imposto de Jesus, e Jesus fala assim: é lícito pagar, Pedro? E aí Pedro deve ter falado assim: Senhor, o Senhor não, o Senhor é dono de tudo isso aqui. Mas Jesus fala assim: não, vamos dar testemunho? Então vai lá, Pedro, pesca lá, o primeiro peixe que você
puxar no anzol, você vai abrir, vai achar 10 denários lá. Paga o seu imposto e o meu imposto. Se você se encontra endividado, com dívidas a serem pagas, com impostos atrasados, o Deus que fez com que Pedro pescasse aquele peixe, e o Deus está aqui presente, e Ele vai ter recursos que virão ao teu encontro, e você vai ser igual aquela mulher lá do azeite. Você vai pegar o azeite que vai multiplicar, vai pagar toda a dívida e ainda vai viver do resto. Então não perca a visão a respeito de Deus. Eles perderam a visão a respeito de Deus, que havia livrado do Egito. Nunca perca a visão do futuro que Deus tem para você, porque o homem sem uma visão do futuro sempre vai voltar para o seu passado, porque eles perderam a visão de Deus. Eles tiveram que voltar para o passado, voltar lá para o deserto. Eles ficaram 40 dias no deserto andando, e eles vendo milagre, mas eles não permitiram que os milagres marcassem o coração deles. Existem pessoas que vivem milagre, mas não permitem ser marcados por milagres, e aí na próxima dificuldade, vai perder a fé. Então não perca a visão que você tem de Deus. Tome da posse daquilo que já foi conquistado. Entenda o que Deus falou para Moisés. É uma missão de reconhecimento. Reconhecer aquilo que eles já tinham de direito. Quero dizer para vocês que o culto Souza aqui é uma missão de reconhecimento. Eu convido você aqui para reconhecer a cura que está em Jesus. Eu convido você para reconhecer a libertação que está em Jesus. Eu te convido a reconhecer a salvação que está em Jesus. Tudo já foi conquistado naquela cruz do Calvário. Só que parece que tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer. Tem pessoas que parecem, não, está muito fácil, é só crer. É fácil mesmo. Você precisa entender que, diga assim, aquilo que Deus preparou para mim, já está disponível. É só questão de acessar. Só que existe um opositor que vai tentar impedir você de ver aquilo que Deus está te mostrando. Ele vem para roubar, matar e destruir, principalmente a sua fé. E se ele conseguir destruir a sua fé, bingo, você já perdeu o jogo. E é isso que ele faz, ele coloca gigantes, ele coloca cidades fortificadas, porque ele precisa tirar a sua atenção, ele precisa que você não reconheça que você já possui a sua cura. É você virar e falar assim, pegar o diagnóstico médico e falar assim, ei, pai, eu quero dizer no mundo espiritual que a minha cura já foi liberada. Isso aqui é uma mentira ao meu respeito. Porque o céu já mudou, isso aqui foi riscado lá na cruz do Calvário. Esse gigante não é tão grande como você está imaginando que ele é. Eu quero dizer para você, os seus olhos estão te traindo. Porque o Deus que você serve é muito maior do que esse gigante, é muito maior do que essa cidade fortificada. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que ele ruge como um leão, mas ele não passa de um gatinho. Ele tenta te enganar dizendo que é leão. E muitas vezes as pessoas são enganadas. Então, e engraçado é que eles testificaram, como eu disse, não, de fato a terra mana leite e mel, olha aqui o fruto. Isso era suficiente para eles tomar posse da vitória deles. Mas eles ficaram assustados como eu disse, com os gigantes e com a cidade fortificada. Tomar o reino dos céus nunca foi mamão com açúcar. A palavra diz lá em Mateus 11, que o reino de Deus é tomado por esforço. Diga assim, o reino de Deus é tomado por esforço. E aquele que se esforça vai se apoderar dele.
Pare com essa ilusão que é mamão com açúcar, não é nada, não é mamão com açúcar não, queridos. Tem hora que você vai ter que pegar na espada e partir para a batalha. Tem hora que você vai ter que partir para o confronto. Tem hora que você vai ter que ir lá naquela boca de fumo e tirar o seu filho de lá. E vai falar assim: meu filho não foi chamado para a desonra. Meu filho foi chamado para glorificar o nome de Deus. Meu filho não foi chamado para ser um drogado. Meu filho foi chamado para ser curado, liberto, tornar um pastor, um apóstolo, um evangelista e anunciar a glória de Deus aqui na terra. É tomado por esforço. Você precisa se esforçar. Entenda uma coisa: a salvação é de graça, mas a intimidade custa preço. A salvação é de graça, Jesus pagou o preço, mas você ter a intimidade com Deus, ter a presença de Deus, ter a presença dele manifesta na sua vida, vai custar preço. Só que tem pessoas que não querem pagar preço, querem viver milagre. Ei, sem pagar o preço de ter a presença dele, você não vai ver o milagre, porque o milagre acontece porque você carrega a presença dele. Não é só por conhecimento. Eles tinham uma promessa que foi dada a Abraão, viram milagres acontecendo, mas se perderam por uma palavra. Diga assim: se perderam por uma palavra. Diga assim: perdido por um porém. Foi isso, queridos. Eles falaram: a terra de fato emana leite e mel. Olha só o cacho de uva. Olha aqui as romãs, os figos que nós colhemos da terra. É surreal. Em nenhum lugar se encontra um cacho de uva como desse tamanho. Porém, a terra tem gigantes, 7 nações mais poderosas, e as cidades são fortificadas. O porém deles se referiu ao inimigo. Esse que foi o problema deles. O porém deles foi liberado pelo foco do inimigo. E eu quero te encorajar hoje para que o seu porém seja dirigido não para o inimigo, mas para o nosso Deus. Diga assim: eu preciso mudar o foco do meu porém. É você falar: o inimigo é grande, o inimigo é forte, o inimigo de fato é poderoso, porém, o meu Deus, Ele é todo poderoso. É você chegar e dizer: as cidades são fortificadas, de fato, casas são construídas em cima dos muros da cidade, porém, no 7º dia, depois da 7ª volta, eu vou gritar e as muralhas irão cair, eu vou entrar e vou conquistar a terra. É você chegar e falar: o diagnóstico da doença é muito negativo, porém, Ele é Jeová Rafá, o Deus do impossível, o Deus do milagre. É você falar assim: a dívida parece impagável, porém, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. O que é essa dívida para Ele? É você chegar e falar, é você colocar e falar assim: parece que as coisas estão fora do controle, porém, Ele é Jeová Elohim, no controle Ele está e tudo Ele governa. Diga para a pessoa: tira o foco do porém, do inimigo, e coloque o foco do porém no Pai e na palavra. Amém? Eles se tornaram aquilo que eles acreditavam ser. Nós somos como gafanhotos aos olhos dele. Como imagina na sua alma, a palavra diz, assim a pessoa vai o quê? Ser. Ao invés deles falarem assim: nós somos aqueles que têm uma palavra liberada sobre nossas vidas. Nós testificamos que tudo que Deus falou, Ele falou que Ele iria libertar, e Ele libertou esse ano. Passaram 400 anos, e nada do que Deus falou não deixou de acontecer.
De fato, nós vimos que a terra emana leite e mel. Então, nós iremos avançar, iremos conquistar, e se Deus se agradar, nós iremos tomar posse da nossa terra. Mas eles se tornaram aquilo que realmente acreditavam que era. Nós nos tornamos naquilo que realmente acreditamos que nós somos. E a minha pergunta é: quem você acredita que você é? Um abençoado, favorecido, agraciado pela bondade de Deus, ou um derrotado, medroso, amedrontado com o gigante? Quando você acredita, você libera palavras, e quando você libera a palavra, você esquece que palavras criam mundos, palavras criam tronos. Nós não podemos subir contra esse povo, porque esse é um povo que devora os moradores da terra. E aí eles inflamaram de forma negativa. E Josué e Caleb tentou reverter a visão negativa deles. Mas eles não deixaram permitir. E o que acontece? Deus chega e fala assim: voltem todo mundo para o deserto. Porque os vossos filhos que vocês falaram que se tornariam pão e alimento para eles, os seus filhos irão tomar posse da terra no lugar de vocês. Nenhum dessa geração incrédula vai entrar na terra que eu prometi. Eles voltam por 40 anos, ficam lá no deserto. Depois de 40 anos, só fica Josué e Caleb, aqueles que acreditaram que os gigantes seriam pão para eles. E eles, juntamente com os filhos, tomam posse da terra prometida. Sabe por quê? Porque houve determinação em Caleb e Josué. Eles falaram: subamos, porque certamente prevalecemos. E depois de 40 anos, eles subiram e prevaleceram. Diga assim: subamos, porque certamente prevaleceremos. Não, mas de forma mais profética, diga assim: subamos, porque certamente prevaleceremos. Diga agora para você: eu vou subir, e eu vou prevalecer, eu vou tomar posse da terra que Deus prometeu que me daria. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você entendesse que o povo voltou para o deserto, não porque eles foram derrotados pelas 7 nações que eram mais poderosas do que eles. Eles não voltaram para o deserto por causa dos gigantes que habitavam na terra, mas eles voltaram para o deserto por causa de um pensamento que eles tinham ao respeito deles. Eles saíram da escravidão, mas a escravidão não havia saído deles. Tem pessoas que Deus tira da escravidão, mas não consegue fazer com que a escravidão saia deles. E quando a escravidão não sai, você quer voltar para o Egito. Tem pessoas que precisam mudar a mentalidade de escravo para filhos. Você precisa entender nesse culto que você não é escravo, você é filho. Você não é bastardo, você é filho. Você foi conquistado pelo sangue do Cordeiro. Você tem direito legal de chegar diante do seu pai e apresentar a palavra e dizer: Pai, essa é a promessa do Senhor a meu respeito. Porque aquilo que você vê, aquilo que você pensa, você vai gerar. Entenda que o diabo nunca foi o problema. Seu problema não é o diabo. O seu problema é o que você pensa a seu respeito. O seu problema não é a enfermidade. O seu problema é porque você não conhece a verdade a respeito da enfermidade. A enfermidade tem um local. O lugar dela é lá no inferno. Porque a enfermidade não vem de Deus. Enfermidade é consequência do pecado de Adão.
Entenda, se Deus se agradar da sua fé, você vai viver o seu milagre. Foi o que Caleb falou. Se o Senhor se agradar de nós, eles vão se tornar o nosso pão. Ei, se o Senhor se agradar da sua fé, o seu marido vai ser liberto. Se o Senhor se agradar da sua fé, essa porta vai abrir como abriu para Gilza. Ei, se o Senhor agradar da sua fé, agradar da sua persistência, o Senhor vai mudar, vai reverter essa causa na justiça. Ei, se o Senhor agradar da sua fé, a libertação vai acontecer. Porque, como eu disse, nós temos aqui milagres que testificam que Deus está no nosso meio. Deus está aqui no nosso meio. E o que impede você de tomar posse daquilo que você tanto busca? O que impede você receber a cura? O que impede você ver aquilo que você não consegue enxergar hoje acontecer? Eu falei aqui no último culto. Jesus chama o jovem rico e manda ele vender tudo que ele tem. Ele sai triste, porque era dono de muitas posses, muitas riquezas. E Jesus vira e fala assim: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. E os discípulos viram para Jesus e falam assim: então, Senhor, isso é impossível. E Jesus vira e fala para os discípulos: é impossível para o homem, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Porque eu oro pela cura do Helder? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Porque eu oro pela causa que você está apresentando? Porque todas as coisas são possíveis. Porque eu peço para Deus abrir os seus olhos, porque você vai ver que quando você se mover pela sua fé, você vai ver que o gigante não é tão grande como você via, que a cidade não é tão fortificada como você imaginava, que é possível você ver um morto depois de 4 dias sair da sepultura depois de uma ordem de Jesus. Jesus está liberando ordens aqui ao seu respeito. Jesus está mudando situações que estão desfavoráveis para pessoas aqui. Jesus está abrindo caminhos onde não havia caminhos. Jesus está abrindo, a palavra que eu quero liberar, Jesus está abrindo novas alternativas para você. Jesus está abrindo novas alternativas para você. É possível você ver o que você imaginava que nunca poderia ver. O Deus de milagre, o Deus de promessa, o Deus do sobrenatural, o Deus do improvável, Ele está aqui. Então fecha seus olhos. Você não é mais escravo do medo. Você não foi chamado para ficar amedrontado. Você não foi chamado para ficar preso. Entenda, quem não tem fé definida foca no problema, esquece do poder de Deus. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles não tinham uma fé definida, porque a fé deles não havia altares das experiências passadas, e por isso eles perderam o foco no poder de Deus. Mas nós não iremos perder o foco no poder de Deus. Nós iremos continuar acreditando, nós iremos continuar profetizando, até que você viva o seu milagre, porque tudo é possível para aquele que crê. Pastor, eu não tinha uma visão definida a meu respeito. Pastor, porque eu não tinha uma fé, porque eu não construí altares das experiências que eu vi acontecer do meu lado, porque eu não construí altares, porque eu li a Bíblia, pastor, mas eu não agarrei totalmente para mim, e por isso eu tive medo, e eu enxerguei gigantes num tamanho que de fato eles não são. Eu enxerguei cidades fortificadas como difíceis de serem conquistadas. E por causa disso eu voltei para o deserto. Mas pastor, hoje eu quero me posicionar como Caleb e Josué.
eu quero voltar e eu quero conquistar a minha terra. É verdade que as nações são mais fortes, mais poderosas, mas existe um diferencial. Elas não têm Deus, eu tenho Deus. Ela não tem pai, eu tenho um pai. E até então eu abri mão da minha terra prometida, mas hoje eu quero tomar posse da minha terra prometida. Se essa é a sua condição, eu queria que você viesse aqui na frente, eu quero orar por você. Você ficou assustado com o tamanho do gigante. Você achou que era improvável você tomar posse da terra que mana leite e mel. Você tinha até palavras, você tinha até promessas. Você já tinha recebido, pode chegar mais para frente, você tinha recebido até palavras proféticas, mas até então essas palavras ainda não se cumpriram. E aí você desistiu da sua terra prometida. E aí você procurou uma segunda alternativa. Deus está falando, não é para você buscar uma segunda alternativa, é para você voltar para o plano A, porque Deus não tem plano B para você. Deus tem plano A, e o plano A dele vai se cumprir na sua vida. Você se via como gafanhotos. Éramos como gafanhotos diante dele. E às vezes você se vê como um gafanhoto diante da situação que você está vivendo. Você se vê como incapaz. E muitas vezes você permitiu até que o diabo falasse através da sua boca e falando assim, nós não vamos conseguir, porque esse povo devora. E você recuou. E Deus está falando, temer por quê? Temer por quê se eu estou no meio de vós? Temer por quê se eu sou a sua garantia? Deus está dizendo, eu sou a garantia da sua vitória. Eu que garanto que você vai experimentar. Não importa o seu passado. Não importa se você desistiu. É tempo de recomeçar. É tempo de reprogramar. Deus está dizendo, tem pessoas que precisam passar por uma reprogramação. Reprogramar para que tenha a visão alterada. Para que tenha o ouvido blindado. Para não ouvir os outros 10 espias. Deus está dizendo, eu estou reprogramando para vocês ouvirem somente Josué e Caleb. E esquecerem os outros espias. Pai, eu quero orar para cada um dos teus filhos. Eu quero orar para que a visão alterada que ele tem deles mesmo, Pai. Essa visão venha a ser totalmente mudada. Que eles possam se ver como o Senhor os enxerga. Que eles possam, Senhor, ver, ó Pai, o futuro que os aguarda. Que eles possam, Senhor, se posicionar e não abrir mão da terra prometida. Porque é verdade que os gigantes estão na terra. É verdade que 7 nações mais poderosas estão ocupando a terra. Mas, Pai, a vitória não vem do braço do homem. A vitória não vem, Senhor, devido à capacidade do homem. Mas a vitória vem porque o Senhor é presente. E eu quero que o Senhor coloque no coração deles, ó Pai, a consciência de que é possível eles viverem o que eles tanto têm buscado aqui no culto Sozo. Eu os abençoo para que eles possam, Senhor, ó Pai, de fato sentir as mãos do Senhor tocando nas mãos dele. Pai, eu abençoo para que eles possam sentir o coração deles se aquecendo, ó Pai, para que eles possam ter a convicção plena, ó Pai, da tua presença, Pai, na vida deles, ó Pai. Que eles possam, Senhor, ó Pai, ter, ó Pai, sem uma visão aberta, Pai, para que eles possam experimentar de fato aquilo que o Senhor preparou para eles. É hora de conquistar a terra, Pai. Nós não iremos voltar para o deserto. Não iremos, Senhor, estar 40 anos no deserto. Mas nós iremos entrar na nossa terra e tomar posse daquilo que o Senhor nos prometeu. E se você é essa pessoa que vai entrar na sua terra prometida e vai tomar posse, aplauda ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus.
Diga assim: subamos, porque certamente vamos prevalecer. Subamos, porque certamente nós vamos prevalecer e nós vamos expulsar os gigantes, em nome de Jesus. Amém. Eu quero abençoar você que quer ir para sua casa. Quero abençoar com a semana de vitória, uma semana de graça. Eu quero abençoar com a semana de descortinar. Eu peço para Deus reprogramar a sua mente, para que você consiga enxergar aquilo que você não conseguia enxergar. Que você consiga enxergar a saída diante desse problema que você está vivendo. Eu quero profetizar que as coisas vão se tornar mais fáceis para você. Eu quero liberar essa palavra. As coisas vão se tornar mais fáceis para você em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Tenha ainda o restante do mês de novembro carregado de muito milagre, de muita resposta, de muito favor e de muita misericórdia. E se você quer receber uma oração, a equipe vai estar aqui se posicionando. E eu vire para a pessoa do seu lado e diga assim: que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Diga assim: o povo de Israel conquistou a terra prometida e você vai conquistar a sua terra prometida em nome de Jesus.